Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 31 minutos, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 17 de maio de 2024 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira e meu companheiro aqui nas operações de áudio, André Santos, fazemos companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9. Outra opção, você pode nos ouvir pela internet. Basta acessar Canção Nova SJC e lá você consegue, acompanhar toda a nossa programação. Também pode baixar o nosso aplicativo. Você que ainda não baixou, entra lá na lojinha de aplicativos do seu celular, baixe o aplicativo Rádio Canção Nova e lá você procura pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E a aposentadoria, em geral, já é um assunto que causa confusão a muita gente. Difícil entender todas as regras, todos os detalhes. Se aposentar no Brasil se tornou um exercício matemático ainda mais complicado. É interessante lembrar, que a aposentadoria ela é um direito previsto na Constituição Federal. A principal vantagem de contribuir ao INSS é garantir direito à aposentadoria. Além disso, também é possível contar aí com outros benefícios, como auxílios, caso seja necessário, por exemplo, se afastar temporariamente do trabalho, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, a aposentadoria por invalidez, pensão por morte, salário maternidade, entre outros. Não é apenas a aposentadoria, mas você sabia que é muito importante ficar atento às suas contribuições mensais? Porque, por exemplo, se o extrato consta que uma contribuição realmente entrou no sistema ou não, você só vai ficar sabendo se você fizer esta consulta. Outro ponto importantíssimo é, atenção para o que eu vou dizer. Você sabia que as pessoas que tiveram os contratos de trabalho suspensos temporariamente durante a pandemia da Covid-19, que começou lá no ano de 2020, podem enfrentar problemas na hora de dar entrada na aposentadoria do INSS? Vou repetir. Pessoas que tiveram um contrato suspenso temporariamente na época da pandemia, sabe aquela redução de jornada, redução de salário? Pode ter dificuldades na hora de aposentar? E pensando em te ajudar, hoje nós vamos conversar com um advogado especialista nesse assunto para nos ajudar a entender mais sobre essas e outras questões ligadas à Previdência Social. Você, claro, pode participar conosco pelo WhatsApp 12 3019 8801. 12 3019 8801. Mande pra gente a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente já vai começar o nosso bate-papo e, claro, trazer para você qualidade na informação. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso assunto de hoje, vamos saber como fica o tempo aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral e Serra. Mônica Maria, cadê o frio, Mônica? Pois é, o calorzão voltou, né, Mônica? Conta pra gente aí. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. É isso mesmo, o calor voltou para a nossa região. No Vale do Paraíba, nesta sexta-feira, segundo os meteorologistas, prevém aí um dia de sol entre nuvens, mas sem chance de chuva. Mínima de 14 e a máxima chega aos 29 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte e na Serra da Mantiqueira, o dia também deve ser de sol com algumas nuvens, mas não chove. Em Caraguá e Ubatuba, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Na Serra, mínima de 13 e a máxima de 22 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Abre aspas.
Obrigada, Mônica, pelas informações. 12:00 mais 35 minutos. E como eu disse, hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho em nossos estúdios o Dr. Marcos Vinícius de Carvalho Rodrigues. Ele que é advogado, especialista em previdência social, para falar um pouquinho pra gente aí sobre diversos assuntos relacionados ao INSS. Dr. Marcos, mais uma vez, seja bem-vindo à Rádio Canção Nova. Sempre uma alegria poder recebê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos veem agora também, né, Vanessa? Sim. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de poder trazer um pouquinho de informação. Doutor, eu brinquei aqui que pensar em aposentadoria é pensar-se em ser um matemático. Tô errada, doutor? Ou realmente as pessoas hoje em dia têm que realmente sentar ali e fazer cálculos e mais cálculos? Olha, Vanessa, é legal isso que você pôs até, porque a aposentadoria sempre foi matemática, né? Sim. Muito importante a matemática. Depois da emenda de 19... Tem as fórmulas tem que reais, ser economista, né? Quase, viu? Mas eu brinco, eu falo, gente, antigamente, eu me lembro quando a gente fazia os cálculos, era só calcular a idade e o tempo, era tudo tão mais simples, né? E Sim. Agora parece que a conta de um jamais serve para o outro, é sempre, cada caso é um caso mesmo. Eu fico pensando, gente, eu trabalho ao mesmo tempo que uma pessoa, às vezes na mesma área, mas cada um é um, né? Cada caso é um caso. Já era antes, agora, depois da reforma de 19, né? Que já caminhamos para quase 5 anos, né? Pois é, quase né? 5 anos da reforma. Virou realmente um trabalho quase de um economista para poder ter uma ideia de como está o seu tempo, a sua idade para aposentar-se. Com certeza. Doutor, eu coloquei aqui uma questão que a gente vai conversar ao longo do programa, né? Sobre a questão aí das pessoas que tiveram redução de salário ou de jornada de trabalho, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu comentei também sobre a questão de nós ficarmos atentos às nossas contribuições. Porque é muito comum, né? Para quem trabalha aí no regime CLT, né? Ali registrado, trabalha numa empresa privada, a pessoa, ela sabe que mensalmente ela vê ali no seu lerite, né, aquele desconto que vai pro INSS. Então, automaticamente a gente se sente o quê? Tranquilo. Já fiz a minha contribuição, foi descontado, tá tudo certo. Mas o senhor percebe que as pessoas às vezes não dão muita atenção que pode acontecer uma falha nesse meio de caminho aí? Sim. A pessoa às vezes fica segura com aquele desconto lá e fala, tá tudo tranquilo, né? Já descontou do meu lerite, e a obrigação, né, da contribuição do empregado é do empregador, né? Ele que é o responsável tributário pela contribuição. Sim. Que ele reteve do empregado e da parte patronal, né? Mas eu entendo como você que o empregado tem que estar mais atento a isso, né? Tem que ter mais curiosidade disso, porque não adianta ter tido desconto se esse desconto não foi, né, pago pelo empregador e consequentemente estará lá no seu CNIS, né, que é o extrato das contribuições, né? Então é muito importante. E às vezes, Vanessa, eu já vi diversos casos em que a pessoa só descobre que não houve a contribuição quando vai se aposentar. Ela toma tem uma ingrata surpresa, né, que ela, nossa, mas meu empregador descontou de mim e não teve um pagamento. O que eu faço agora, né? Exatamente, até porque, até era a minha próxima pergunta, como é que ficam os casos de pessoas que, né, não se atentaram a isso, até porque a gente realmente acredita que está sendo pago, né? E vai descobrir isso às vezes quando já não está mais na empresa ou a empresa nem existe mais. Então, para esses casos, Vanessa, o empregado, né, registrado, CLT, como você bem disse, né, que tem lá o seu registro na carteira de trabalho, ele não tem maiores prejuízos quando acontece isso, ou seja, quando há o desconto e o empregador não faz o pagamento, né? Porém, há uma maior dificuldade dele na aposentadoria. Provavelmente ele terá que ingressar com uma demanda judicial, né? Para demonstrar o quê? Olha, eu prestei o serviço. O que o empregado precisa provar? Que ele prestou o serviço. E como que ele prova isso? Com a carteira. Consta na carteira dele, né? Que é o extrato, ou eventualmente com a ficha de registro de empregado, que ele vai pegar também, né? O próprio CNIS vai constar que ele tem um contrato, né? Sim. Se não houve contribuições, provavelmente o contrato está lá registrado, mas não estão constando as contribuições, que é mais importante. Então ele vai ter uma maior dificuldade, né, de provar. E por que ele não tem prejuízo necessariamente? Porque, como eu disse anteriormente, o responsável tributário pelo pagamento do empregado é o empregador, o patrão, né? E como ele não o fez,
o INSS sim teria essa responsabilidade de cobrá-lo. É como se fosse né? uma conta não então, paga, não né? pode jogar na conta do empregado algo que ele não tinha compromisso e responsabilidade de fazê-lo, né? Até porque ele pagou, né? O desconto foi feito, O desconto foi feito, né? Então, como o INSS também não o fez cobrando o empregador, não pode jogar o prejuízo para o empregado, né? Mas, repito, terá certamente maiores dificuldades na sua aposentadoria. E o problema, Vanessa, vamos pensar num empregado que tem um salário de R$3.000, Sim. tá? E naquele período grande lá, o empregador não fez a contribuição. O INSS terá que reconhecer ele como empregado, como anteriormente eu falei, só que, para efeito de cálculo, vai ser usado salário mínimo. Nossa, uma super... Metade. Olha o prejuízo. O prejuízo financeiro que essa pessoa vai ter. O INSS ela teve o desconto sobre o salário oficial, no exemplo que nós demos de 3.000, né? Mas para o efeito de cálculo não será usado 3.000, será usado salário mínimo. É como se o INSS dissesse assim, olha, eu não vou te deixar desamparado, mas o que eu posso te dar é isso. Exatamente. Gente, então é muito Olha, sério o prejuízo mesmo. É seríssimo, seríssimo. Então, reforçando, né, Vanessa? Pessoal, precisa baixar o aplicativo, né, cadastrar uma senha lá. A senha Gov pode ser usado para o aplicativo do INSS, é a mesma senha, tá? E você ter atenção de verificar, consultar o seu CNIS, né? Temos muito problema de CNIS, por exemplo, Vanessa, às vezes nós falamos aqui, pode ter o contrato, mas não ter as contribuições. Tem casos que nem o contrato consta. Meu Deus! Aí precisa fazer um pedido de retificação, né? Solicitar ao INSS, olha, trabalhei nessa empresa conforme prova da minha carteira e preciso que você insira essas informações no meu extrato do CNIS. Né? Muita gente, quem trabalhou de 85 para trás, Vanessa, 99% das pessoas que trabalharam antes de 85 não consta contrato de trabalho no CNIS. Nossa, então por culpa do INSS? Nem sempre. Por quê? De 85 para cá que realmente os bancos necessariamente têm digitalização de documentação. Então, para trás pouquíssima coisa. Então, atenção especial para aquelas pessoas que antes de 85, né, já trabalhavam, já tinha contribuição e certamente não estão essas informações constantes no CNIS. Muito bem, hoje nós estamos conversando com o Dr. Marcos Vinícius de Carvalho Rodrigues, ele que é advogado especialista em Previdência Social. Você que tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre a aposentadoria, sobre os auxílios do INSS, você pode mandar sua mensagem aqui para o 12 30 19 8801. Doutor, até tem uma participação aqui, a pessoa não colocou o nome, mas ela comenta algo até dentro disso que a gente está falando, bem interessante, sobre a carteira de trabalho. Olá, doutor, boa tarde. Gostaria de saber, diante dessa digitalização da carteira digital, da carteira de trabalho, como é que fica essa comprovação para os contribuintes? E eu entendo essa preocupação dele, porque assim, né, de tudo a gente tem a carteira física, eu pelo menos tenho a minha, né, mas os jovens, por exemplo, que estão ingressando no mercado de trabalho, é tudo digital, né, e o medo, né, de ser apagado alguma coisa ali, como é que fica essa questão? Isso, Vanessa, dificilmente acontecerá. Porque há segurança, né, de informações, mas, né, nunca é demais você baixar esse arquivo, né, salvar lá no seu computador, imprimir, se for o caso, plastificar. Imprimir, o caminho que nós estamos tomando, né, Vanessa, de digitalização, né, das coisas, eu acho até um retrocesso seria, tá? Mas pode, não tem problema nenhum, imprima e guarde. Mas salva lá o arquivo. Mas salva pelo menos, salva isso aí no seu computador, né? Salva lá num pendrive, na sua HD, na nuvem, que hoje agora é nuvem, né, André? Agora tudo é nuvem. Né? Mas tenha isso com acesso fácil quando você precisar provar, né? Agora, você falou da carteira. A carteira, algumas pessoas, e eu já tive experiências muito desagradáveis no meu escritório, mano, de não ter nenhum zelo com a sua carteira. De chegar carteiras lá no escritório de que você fala, meu Deus, o que é isso? Foi encontrada onde, né? O que ser é esse aqui que o senhor traz? Não, é minha carteira. Eu falei, não é possível que o senhor seja a carteira de trabalho do senhor, me desculpe. Em estado deplorável aquele documento, da gente primeiro ter que higienizar, recuperar aquele documento, tentar remontar aquele documento, né? E muitas das vezes
né? Por conta de, às vezes o sujeito molhou a carteira, Meu Deus. né? Tomou chuva com a carteira, é papel, né? Sim. E aquilo misturou informações de uma página para outra, né? Porque a caneta esferográfica, ela mancha, né, Vanessa? Mancha, sim. Né? Então, bem complicado, hein? E é um documento, é muito importante. Então, isso, e aí mais ainda se reforça a importância do CNIS. Porque se está no CNIS a informação que você tem na carteira, você pode né? até dar uma Olha, Vanessa, relaxadinha, né? pode até jogar fora, me desculpe. Né? Poderia até jogar fora. Não aconselho fazê-lo, mas pode até perder, jogar fora, que se estiver no CNIS, tá sanado o problema. Não tem, você, inclusive o CNIS vai ser a sua prova, vai ser a prova da sua carteira e na eventualidade de você perder-la, de você ter um extravio, de você estragá-la, enfim, Vamos rasurar. pensar que a carteira que você tem é a sua. Ok, é o que você está dizendo ali que você fez, tem o contrato. Mas o CNIS é como se fosse a carteira do INSS. É ali que ele vai olhar para dizer assim, é por aqui que eu vou calcular sua aposentadoria, por exemplo, né? Exatamente. E agora, Vanessa, mais do que nunca isso precisa estar no CNIS. Por quê? A análise prévia do INSS é com inteligência artificial, Vanessa. Nossa. É robozinho, Vanessa. Não tem mais. Né? Só vai para análise pessoal, física pessoal de algum servidor quando dá algum pepino, algum problema. Nossa, tá, isso é muito sério mesmo. Mas a análise prévia do INSS é através do robô. É o robô que analisa, né? O robô vai lá e passa um pente fino no seu CNIS, nas suas informações que constam lá do seu banco de dados e vai ticando, ó. Eu preciso de tempo? Deu tempo? Então, eu preciso de 15? Deu 15? Deu. Preciso de idade mínima. A mulher tem 62? Deu. Pum. Beleza? Concede benefício. Agora, se bater lá, deu 14, já vai indeferir de plano o benefício. E você pode se precaver, retificar essa situação. Eu não tenho 14, não, eu tenho 15, mas não está constando 15, fazer constar esse um ano a mais e você pedir já a aposentadoria, tudo bonitinho para quando quando é concedido rapidinho, é ótimo. Sim. Mas para acontecer isso, precisa ter todas as informações corretas, constantes lá no banco de dados. E doutora, a pergunta que com certeza, né, as pessoas devem estar se fazendo: é fácil ter acesso a esse CNIS? Aguarda esse nome aí, gente, CNIS, né? É um nome que a gente tem que guardar agora na cabeça aí, né? O CNIS, né, para as pessoas entenderem o que a gente fala, é uma sigla, né, de Cadastro Nacional de Informação Social ou do Segurado. Então é, né? CNIS. Exatamente, CNIS, né? A gente já tá íntimo dele, a gente já pode chamá-lo pelo apelido. Já criou-se até um apelido. É fácil as pessoas conseguirem acesso, doutor? Vanessa, tem duas formas de conseguir o CNIS. Sim. Através do 135, né? Você liga no 135, que é o telefone próprio, para falar direto com o INSS. Você vai falar com uma atendente lá e você pode falar, eu quero uma cópia do CNIS. Aí ela vai insistir, o senhor não quer baixar o aplicativo, cadastrar uma senha lá, bonitinho, para o senhor mesmo verificar no seu celular, no computador, aonde for melhor para o senhor? Eu não tenho condições, eu não sei, eu não tenho celular, não sei mexer, sim. Não tenho acesso, não tenho internet. Tá bom. Então a pessoa fala, onde o senhor mora? Vamos conferir o seu endereço aqui. Consta lá, o senhor mora em Jacareí. Beleza, nós temos uma agência de Jacareí. O senhor pode ir lá buscar esse CNIS? Posso. Aí esse atendente vai direcionar para a agência de Jacareí, para que agendando um dia para essa pessoa ir lá buscar cópia do seu CNIS. Um impresso ali para ele ter Na acesso. pior hipótese, a pessoa vai ter que ir numa agência, Vanessa. Sim. Mas a melhor dos mundos, Vanessa, é você conseguir pegar isso na sua casa, Vanessa. Pede pro seu neto ali, exatamente, né? Pro filho. Baixa o aplicativo, cadastra uma senhazinha lá. Muita gente já tem a senha, porque é a senha do Gov. Do Gov agora BR. tá tudo. Todo mundo tem isso, né? Hoje. Dificilmente. Está vivendo um momento de declaração do imposto de renda, muitas pessoas têm acesso ali. Exatamente, então, bem lembrado, né? Todo mundo precisa usar essa senha. Sim. É a mesma senha do Gov BR. E para você que está nos acompanhando de casa, né, nos ouvindo, eu tive acesso ao meu, né? E aí é como se fosse um extrato bancário. Então tá lá mês a mês o valor, né? E quando, se tiver alguma falha, tá em branco. Aí você vai pensar, opa, por que isso aqui tá em branco?
será que realmente eu não contribuí, não estava trabalhando? É aí que vai começar os alertas, que até a gente vai falar sobre um muito importante aqui nos próximos minutos, mas é assim que a pessoa consegue ter essa noção, né, doutor? Exatamente. Lá você vai identificar, você vai ver o contrato, vai ver a empresa que você trabalhou. Tem tudo ver lá. o data da admissão, data da demissão. Coisa que você nem lembra tem lá, gente. Exatamente. Às vezes tem empresa com nome diferente, tá no seu CNIS, você fala, mas que empresa é essa? Nunca trabalhei nisso. Daí eu falo, não, mas essa empresa virou tal. Ah, não, eu trabalhei lá. Ou é o nome da razão social, né? A gente conhece exato, pelo nome. Fantasia, às vezes, né? Mas bacana, doutor. Então, e outra coisa que a gente precisa reforçar também é a questão que as pessoas precisam pensar na contribuição ao INSS, né? Não apenas pela aposentadoria, que foi até o que eu comentei aqui inicialmente, e também não pensar, né, na Previdência somente quando estiver próximo a aposentar, né? Você jovem que está nos acompanhando, né? Você que tem, mas eu só estou no mercado de trabalho tem 5 anos, só isso, só. Ficar atento sempre. A partir do momento que você contribui, seja ela aí de forma facultativa ou pela CLT, enfim, ou pelo MEI, você tem que ficar atento, né, doutor? É como se fosse uma conta que você paga todo mês, né? Vanessa, o INSS é um seguro. Né? Sim. O nome do INSS é Instituto Nacional do Seguro Social. Né? Então ele é um seguro. O seguro é para quê? Para que, numa eventualidade de um problema na sua vida, você possa usufruir do que você está assegurado. Não é de graça não, você está pagando. Então, você paga todo mês isso. Mas, vamos dizer, o fim são 2 possíveis, né? Sim. Ou você aposenta, ou você, se morrer, você vai deixar uma pensão para os seus dependentes, né? São esses 2 fins possíveis. Mas tem um caminho entre a contribuição e esses 2 fins. Sim. Né? Tem um caminho. Neste caminho, existem outros benefícios que eventualmente você possa gozar. Se você ficar doente, ficar incapacitado de trabalhar, você pode gozar do auxílio-doença. O antigo auxílio-doença, né? O auxílio por incapacidade temporária. Tudo tá mudando os nomes agora. Se essa incapacidade temporária, né, dessa doença ou desse acidente que você tenha, torne-se você incapacite você definitivamente para o trabalho, você pode gozar uma aposentadoria por invalidez antiga, por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente, né? Você pode eventualmente, tendo uma sequela de um acidente comum, um acidente em casa, um acidente de trabalho também, um gozo de um auxílio acidente, que é um benefício indenizatório, né, que decorrente de uma parcial e definitiva incapacidade, né? Uma sequela que você tenha desse acidente. Esse auxílio acidente, inclusive, você pode recebê-lo e continuar trabalhando, tendo 2 rendas, por exemplo, né? Tem o salário maternidade, né? Então são vários então, mesmo, muitos né? benefícios. Então, neste caminho entre a primeira contribuição, Vanessa, e a aposentadoria ou até a pensão por morte, caso aconteça antes de você aposentar, a morte, tem um caminho. Então, tem benefícios também que você possa gozar nesse período, né? Nesse pedaço de tempo. Com certeza. Para alguns pequeno, para alguns mais longo, mas tem um caminho. Com certeza. Doutor, tem uma pergunta que chega pra gente aqui em relação a essa questão de aposentadoria, né? Que eu acho que é muito importante as pessoas ficarem atentas a isso, né? O Antônio Carlos, ele diz o seguinte: eu trabalhava registrado, mas agora virei MEI. Para quem não sabe, MEI é microempreendedor individual. E aí, o que eu faço? Contribua, né? Continue contribuindo. Maravilha, né? Foi CLT, né? Como empregado. Agora ele é um prestador de serviço. O Antônio não fala o que ele faz, né? Pra gente, só por curiosidade, mas ele trabalha, presta serviço em alguma coisa e por conta disso abriu uma empresa, né? Uma microempresa individual, da qual ele contribui mensalmente para o INSS num montante de 5%, Vanessa. Tá? O problema do MEI é o mesmo problema do facultativo, né? Qual o benefício que o MEI e o facultativo não têm eventualmente? Uma aposentadoria por tempo de contribuição. Não tem. Não tem se eles continuarem só recolhendo, né, contribuindo isso, né? Só isso. Mas tem a opção também deles, querendo esta aposentadoria, por tempo de contribuição, complementar a contribuição. No caso do MEI, que recolhe 5,
15%. No caso do facultativo, que recolhe 11%, mais 9%. Tá? Então não tem problema nenhum. Mas geralmente, Vanessa, o objetivo dessas pessoas não é a aposentadoria por tempo. Sim. Longe disso. É por idade mesmo. E todos esses que eu falei do meio do caminho agora há pouco. Que também tem direito. Quem contribui MEI, quem contribui facultativo, quem contribui como autônomo, né? Contribuinte individual. Então não tem problema nenhum. Como, por exemplo, a dona de casa, né? A dona de casa, inclusive, bem lembrado, Vanessa, a dona de casa também, desde que comprove que ela não tem qualidade econômica, né? Geralmente as pessoas que estão inscritas, né, lá no Cade Único, lá, sim, recebem eventualmente Bolsa Família, ela pode contribuir, tem uma contribuição específica de dona de casa de 5% também para a Previdência, Vanessa. Nossa, que interessante. Então, a dona de casa, que às vezes recebe esse benefício, esse auxílio, né, do governo, exato, aí para complementar ali, ajudar, ela pode contribuir, porque às vezes a pessoa acha que por conta dela receber esse auxílio... Se ela recolher, ela perde, né? Ela geralmente perde, esse que ela vai medo. pensar assim, nossa, mas se eu receber um auxílio, se eu contribuir, vai dizer como se eu estivesse trabalhando. Então ela pode. Eu diria que ela deveria. Até. Mas tem que estar inscrita, não? Ela precisa fazer, né? Geralmente, quando a pessoa está inscrita no Bolsa Família, ela está no Cade Único, então, consequentemente, ela já está lá como baixa renda. Então, essa é especificamente a contribuição da dona de casa baixa renda. Mas e a dona de casa que não é inscrita no Cade Único, por exemplo? Ela ter alguma contribuição que ela pode fazer? Facultativo, como falei anteriormente. Ela pode contribuir como facultativo simplificado, recolhendo 11%. Do salário mínimo, isso? Do salário mínimo. Hoje, R$ 155,00 e uns 32 centavos, salvo engano. E até aproveitando, antes da gente chamar o intervalo, doutor, para fechar essa questão, como que essa pessoa faz? Qual que é o caminho para ela começar a contribuir? Mesma coisa. 135, verificar a inscrição que ela está lá, ver se está tudo certinho, falar, se ela conseguir falar com a atendente, ela fala, quero fazer uma contribuição como facultativo. Aí ela vai gerar guias para essa pessoa pagar como facultativo. Guia é boleto, podemos dizer assim. Tá. Ou ela pode, inclusive, comprar aquele bendito daquele carnezinho laranja, lembra dele? Que ele ainda existe, aquilo lá. Nas bancas, né? Papelaria. Vende nas bancas, papelaria, ainda vende aquilo. Aquilo também aquilo é uma guia de previdência social. O mais importante é o preenchimento correto. E qual a principal informação correta que tem que estar lá? O código. O código de contribuição. No caso do facultativo simplificado, Vanessa, é o código 1473. Ela tem que preencher isso. Exatamente. E o segundo mais importante é o identificador, que é o código, né? Vamos dizer, a conta corrente dela, que é o NIT, porque o NIT é como se fosse uma conta corrente. Sim. Quando ela deposita nessa conta corrente, cai lá no CNIS dela. E se ela contribuir no CNIS errado, né? No NIT errado, vai cair no NIT de alguém. Contribuição. Que essa pessoa talvez nem saiba que aí, em vez de ela arruma outro problema para ela. Em vez de estar contribuindo, é bom. Mais do que contribuir, Vanessa, eu sempre falo assim, mais do que contribuir, é contribuir corretamente. E pelo 135, então seria mais seguro? Mais fácil dela conseguir Sim, isso? mas se você tiver acesso já pelo meu INSS, você entra no sistema, você mesmo roda as guias, lá tem tudo especificadinho para você fazer. Olha só. Você consegue imprimir essas guias inclusive saem com código de barras. É só pagar. E o código de barra tem uma vantagem, Vanessa. Em 2 dias desse pagamento já está no sistema. 2 dias. Muito bom, tá vendo? Só então para você aí que não faz a sua contribuição, fique atento a essas dicas. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente vai voltar já já. E tem um ponto bem importante que eu acho que muita gente vai se identificar, que a gente vai falar depois do intervalo, que é sobre as pessoas que tiveram redução de carga horária ou mesmo de salário, né, no período da pandemia. Sabe quando houve aquela redução por conta de toda a situação? Fique atento, porque você que fez aí ou mesmo passou por essa redução, né, ou contrato suspenso temporariamente, você pode enfrentar algumas dificuldades na hora da aposentadoria e o Dr. Max vai explicar por quê. Não saia daí, já já a gente volta.
1h mais 2 minutos, 3 minutos, pulou aqui o relógio. Muito obrigada a você pela sintonia na Rádio Canção Nova. Hoje, sexta-feira, é dia de abre aspas aqui na sua 95.9 FM. O nosso bate-papo hoje é com o advogado especialista em Previdência Social, Dr. Marcos Vinícius de Carvalho Rodrigues. Hoje falando um pouquinho pra gente aí sobre os auxílios, a importância da gente ficar atento às nossas contribuições. E você, claro, é convidado a participar conosco, mandando a sua dúvida para o 12 3019 8801. 12 3019 8801. Tem pergunta aqui em áudio, André? Podemos ouvir? Boa tarde aí, Canção Nova, o doutor aí. Gostaria de tirar uma dúvida. Sou de Caçapava, meu nome é Edemilson. Eu fiquei com deficiência da perca de visão. Fui encostado, né? Tava trabalhando fechado. Fiquei os 2 meses afastado, 6 meses. Depois, antes de renovar para 2 em 2 anos, chegou uma carta de aposentadoria com invalidez. Daí tem uma revisão para fazer aos 60 anos. Diminui o salário meu ou continua o salário que eu ganho? Antes eu ganhava 1.800, assim que me afastei, foi para 2.200. E tem reajuste, hoje tudo, né? Hoje eu tiro 3.432. Tem um desconto de imposto de renda. Isso é correto também? Não fica isento de imposto de renda? Essa é a minha pergunta aí. Bacana. E nesses 10 anos de afastamento, vocês mexem na minha aposentadoria, diminui ou não? Eu contribuí 17 anos, né? E com salubridade foi para 24 anos. Beleza aí? Obrigado. Obrigada, senhor. Tá aí a pergunta do nosso ouvinte. Situações complicadas, né, doutor? Ele perdeu, acabou, né, tendo aí a questão da perda da visão. Como é que fica isso? De Caçapava, né? A pergunta dele é comprida e é bom que a gente consegue... Ele aborda vários pontos, né? Explanar vários pontos, exatamente, né? Ele diz que foi afastado por um problema de uma perda de visão, né? Que incapacitava ele temporariamente e que, infelizmente, verificou-se que essa incapacidade não é só temporária, era definitiva. Sim. Que gerou uma conversão em aposentadoria por invalidez, né? A questão da revisão que ele fala aos 60 anos, Vanessa, não existe nenhuma revisão na aposentadoria por invalidez. Os 60 anos é um ponto importante para quê? A partir do complemento de 60 anos, da sexagenária dessa pessoa, o INSS não pode mais cortar essa aposentadoria. A legislação não permite mais que o INSS cesse a aposentadoria dessa pessoa. Então não é uma revisão que vai acontecer, tá? Importantíssimo o caso dele para a gente poder dar um alerta também na questão. Decorrente da reforma de 19, né? Que houve uma mudança drástica, né? Gerou um prejuízo absurdo para o segurado da revisão, né? Dentro delas, a mudança da regra de cálculo dos benefícios, né? Especialmente das aposentadorias, e inclusive da aposentadoria por invalidez. Mudou então o valor? Hoje é o equivalente a 60% de uma média. Né? 60%? 60% de uma média, né? E o auxílio doença, né, o antigo auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária, ele não teve mudança da forma de cálculo dele. Ele é equivalente a 91% da média. Ou seja, a pessoa que recebe o auxílio recebe 91% e aí quando é convertida em aposentadoria tem uma queda no valor. Exatamente. Meu Deus. Exatamente. E isso, Vanessa, curiosamente, não sei o que aconteceu no INSS. O INSS era uma luta para a gente aposentar por invalidez. Começou agora uma enxurrada de aposentados por invalidez na Previdência. Tá definindo tudo, então. Por que será, Vanessa? Né? Porque com um você paga 2, né? Quase, né? Pois é. A cada 2, um já tá pago. Exatamente. E aí... Entendeu? Nossa, gente. Olha... E ele disse que eu vou xingar o INSS aqui, não deixa pra lá. Não adianta, vamos rezar por ele. Ô doutor, no caso ele fala aqui sobre a questão, por exemplo, que ele recebeu por carta avisando que... E é assim mesmo agora? É assim mesmo, né? Agora não, ele já está aposentado há 10 anos, mais ou menos, que ele falou aí. Antigamente era por carta, recebia carta. Agora realmente recebe por SMS, recebe por e-mail, desde que você
cadastre o seu e-mail lá para e escolha, né, que quer receber desta forma, né? E ele comenta mas ainda, desculpa, só terminando, mas ainda chega depois pelo correio também a carta de concessão desses benefícios. E ele comenta sobre a questão do imposto de renda também. Também, isso, bem lembrado. Eu falei, faltava alguma coisa nessa bela pergunta aí do ouvinte. O imposto de renda, ele é descontado até os 65 anos. Após os 65 anos que não há mais desconto de imposto de renda na aposentadoria. Então tá fazendo 60, ainda tem mais 5 anos ainda que ele terá o desconto, né, do imposto de renda ainda no seu benefício. Muito bem, doutor, eu comento... Só aproveitando também, Vanessa, o imposto de renda para algumas pessoas que comprovarem ter determinadas doenças, pode também ter essa isenção. É então verdade. É importante as pessoas, né, consultarem advogados para que verifiquem a situação dela, se não encaixa nessas situações de ter isenção de imposto de renda também. O caso dele deficiente, né? É bem provável que ele consiga. Às vezes tem exatamente, tem mesmo, né? Sim. Importante lembrar isso. Então fique atento, seu Edmilson, procura aí, né? A perda de visão é uma das que tem um rol de doenças que prevê que prevê a isenção do imposto de renda, né? Exatamente, que pode ser pleiteado a isenção. Então procure aí saber, tá vendo? Mais uma informação importante. Até os 65 anos você é obrigado a ter esse desconto, mas, como o doutor disse, salvo engano, aí tem as doenças tem regras, aí. Umas exceções que pode ter a isenção também antes dos 65. Então procure aí para você talvez ter aí esse benefício também. Exato. Doutora, eu comentei aqui desde o início sobre a questão de pessoas na pandemia. Vamos pensar, minha gente, que no próximo ano, né, 2025, vamos completar aí 5 anos daquela marca histórica, né, que marcou a vida de muitas pessoas, que foi o início da pandemia Covid-19. E na época, muitas pessoas, muitas empresas, né, até diante daquela situação que nós nunca vivemos aqui no país, tiveram aí reduções de jornada de trabalho e de salário. Pessoas que trabalhavam 8 horas passaram a trabalhar menos, receber menos consequentemente. E isso, desde o início, eu estou dizendo para as pessoas aqui que pode ter um impacto na hora da aposentadoria, doutor. Por que isso? Isso é real mesmo, essa informação? Vanessa, isso é real e em alguns casos gravíssimo. Gravíssimo. Vanessa, já viu falar, nós estamos falando de previdência, mas você já viu falar que todo remédio tem efeito colateral, né? Tem, sempre, né? Ele conserta alguma coisa, mas ele estraga alguma coisinha, outra, né? O que aconteceu na pandemia, né? Março de 2020, sim, né? Pandemia, Covid-19. 19 de março. Você acabou de falar, né? O pessoal não sabia se ia trabalhar, se não ia. O que ia fazer da vida, né? Qual o remédio que encontraram naquele momento? Para tentar não haver demissões em massa. Sim. Né? Houve um decreto, né, presidencial na época, federal, dizendo, né, autorizando as empresas redução de jornada e redução salarial, porque a lei não permite redução salarial, né, Vanessa, necessariamente. Mas esse decreto autorizou naquele momento. Então esse foi o remédio para que não houvesse demissão em massa. Então houve redução de jornada, consequentemente, tendo redução de jornada, redução salarial dessas pessoas, né? E não foi só também a questão de diminuição de horas, né, Vanessa? Muita gente foi pro home office. Isso. Que persiste hoje, né? Até hoje, e acho que não tem volta mais, né, Vanessa? Verdade. Né? Então, as pessoas que tiveram redução salarial, consequentemente, a sua contribuição previdenciária teve redução. Verdade. Né? Muitas dessas pessoas, por conta da redução salarial e redução da contribuição, contribuíram com valores abaixo do salário mínimo. E o que isso significa, doutor? Gravíssimo isso, Vanessa. Eita, por Deus. quê? Com base na reforma previdenciária de 19, a contribuição abaixo de salário mínimo para o INSS é como se não existisse. Ou seja, se eu contribuir abaixo dessa referência de um salário mínimo, tá lá em branco o meu CNIS? Ele não está em branco necessariamente, mas ele está constando lá certamente com um indicador, né? Lá do lado direito do CNIS, para quem já tem familiaridade com o CNIS, ou quem não tem, certamente vai olhar. Hoje vai bombar, já tá baixando aqui, ó. Tem gente até baixando aqui. Ó, já tá com ele ali aberto, aí, doutor. Ó, maravilha, o André já tá aqui. Já fez a preocupação aqui, ó. Que bom.
Que bom que É tá isso chegando. mesmo. Esse é o nosso objetivo. O objetivo de aqui estar hoje. Então precisa observar que consta lá a contribuição, mas com um indicador do INSS dizendo, olha, esse mês tem contribuição, mas está com valor abaixo do mínimo. Então, repito, isso acontecendo é como se não contasse. Então vamos pensar num exemplo aqui, Vanessa, de uma senhora que precisa só completar o tempo de carência mínimo, né, de 180 contribuições ou 15 anos. Ela tem esses, vamos dizer, 5 meses com esse problema, recolhimento abaixo do mínimo. Se ela não complementar, ela vai empurrar para mais 5 meses a sua aposentadoria. E qual o prejuízo disso, Vanessa? 5 meses de salário mínimo que essa pessoa deixa de ganhar na sua aposentadoria, ela deixa de ganhar hoje mais de R$7.000. R$7.000 a pessoa deixa de ganhar. E como consertar essa situação, né? Olha, eu tenho 5 meses, o que eu faço? Você tem a possibilidade de pedir ao INSS que quer complementar. Quero complementar para o mínimo. O INSS gera as guias para você complementar isso. Às vezes a maioria das vezes dessa complementação são valores muito baixos, Vanessa. Olha muito só. baixos. Eu vou dar um exemplo de uma cliente, né, que nos procurou. Ela tinha exatamente 5 meses para complementar. Ela gastou R$965 para complementar esses 5 meses. 5 meses, né? Gastou, vamos arredondar para 1.000? R$200 para complementar. E se ela não complementasse? Ela empurraria para 5 meses a aposentadoria e deixa de ganhar mais de R$7.000. Nossa, Ou seja, né? Entre aspas, ela investiu 1.000 para não deixar de ganhar 7. Entendi. Entendeu? Sim. Vanessa, gravíssimo, porque eu insisti, quarta vez que eu falo gravíssimo isso. Milhares de pessoas têm esse problema. E nós temos prazo para fazer o pedido de complementação. Tem prazo? Tem prazo. Não Tudo posso? tem prazo, Meu Vanessa. Deus do céu. Tributariamente. E qual é esse prazo? Prazo 5 anos. Ano que vem. Você começou falando do quê? Que ano Março que vem? próximo, completamos 5 anos da pandemia. Do início dela. Né? Então, o sujeito teve a redução em março de 2020, né? Sim. Em 2025 agora está completando 5 anos. O que isso impede? Se ele não pedir nesses 5 anos. Até 5 anos, você simplesmente vai pedir INSS, quero complementar, o INSS vai fazer a guia e você vai pagar. Pronto. Está sanado o seu problema. Após 5 anos, você pode pedir para o INSS, eu quero pagar, quero complementar, mas o INSS não é obrigado a aceitar. Ele pode recusar isso. Ele pode recusar a complementação. Então, 5 anos ele é obrigado. Obrigado. Ele vai fazer de plano. Se você for lá no sistema e pedir, você vai complementar e pronto, acabou. Pagando por código de barras, aí um conselho, se pagar nos bancos federais, né, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, não estou fazendo propaganda para os dois aqui não, viu, Vanessa? Sim. Mas como eles têm ligação direta com o governo, entra no sistema rapidinho. E aí já altera esse 3, valor? 4, 5 dias já está no sistema que você fez a sua complementação e colocou em dia aquele buraco, como você bem disse lá no começo. É, porque não vai ficar o buraco, mas vai ficar o valor menor ali, né? Vamos dar um exemplo, tá R$500 ali, todas suas tá 1.000 e pouco. O salário mínimo em 2020, salvo engano, era R$1.045. Então vamos pensar que aí vai estar como, sei lá, R$500 lá. Então, você precisa complementar a diferença de 500 para 1.045, 545, né? Sim. Você não precisa recolher 545. Você precisa contribuir pela faixa salarial que você tinha naquele mês, né? Geralmente 11%. Ah, sim. Né? Tinha, lembra, 7,5%, 8,5%, 9%, 11%. Vamos jogar na maior que seja. 11%. Você vai colher 11% de 545. Porque 500 já está lá. Você já fez a contribuição, inclusive. Sim. Você vai contribuir a diferença. E a diferença disso é muito pouco. Nesse exemplo agora, 10% de 545 é assim, R$60. 11%, R$60. Que lá na frente pode dar aí, como impacta, você disse. né? Um mês,
Você gasta R$60, um mês que você deixa de receber, você deixa de receber 1.400. É muita diferença. Olha a disparidade disso. Então, precisa correr. Um alerta de gravíssimo aqui, precisa correr por quê? Março tá aí já. Março tá aí. Pensa que não, mas tá voando. Será que o INSS vai autorizar você depois que você perdeu o prazo? Até porque a diferença de valor, né? O INSS terá interesse de fazer isso? Porque ele é economista, viu, gente? Nós aqui. Ah, é. Sem dúvida. Bacana. Doutor, tem mais uma pergunta aqui, André? É um áudio, podemos ouvir? Boa tarde, meu nome é Luzia, eu estou ouvindo o programa e estou vendo o doutor falar que 65 anos não precisa mais pagar o imposto de renda, né? Fazer o imposto de renda. Não é eu fazer. Completei 65 anos em abril, eu sou obrigada a pagar o imposto de renda porque eu tenho que pagar, ficou em 1.450. Eu sou obrigada a pagar esse valor? Ô, Luzia, obrigada pela sua pergunta, porque realmente é para esclarecer que são coisas diferentes, né, doutor? Sim. Ó, quem está declarando o imposto de renda agora, né, que vence agora no final de maio, né, está declarando o que recebeu de renda em 2023, do ano passado. Sim. Então, o ano passado, no caso dela, ela ainda tinha 64. Então, ela precisa, sim, fazer a declaração do imposto de renda dela do ano passado. Isso. Então, e o ano que vem também, porque parte, né, ela fez aniversário agora, recente, ela ainda teve desconto de imposto de renda. E às vezes, Vanessa, as pessoas têm receio de declarar imposto de renda. O imposto de renda não é só para você pagar mais imposto. Muita gente tem direito a restituir imposto pago a mais. Muitos desses aposentados que pagam imposto de renda têm direito de restituição. Então tem que então, ficar atento, tem que né? declarar, sim. Né? A gente aconselha sempre com contador. Né? Porque as pessoas, o meu amigo, meu vizinho aqui do lado faz, ele sabe fazer, mas o seu amigo é contador, ele tem capacidade técnica efetiva de fazer uma declaração efetiva, correta para você? Porque se não fizer certo, às vezes a pessoa que teria coisa para receber, vai ter coisa para pagar. Mas, doutora, até importante a gente esclarecer que o senhor comentou em relação, no caso do Edmilson, do desconto dos 65 anos. Acho que ela pode ter confundido isso. São coisas diferentes, né? Diferentes. O desconto do imposto de renda... Para você que é aposentado, né? Aposentado, qualquer benefício, tá? Mas não só aposentado, que receba qualquer benefício, ele tem desconto até completar 65. A partir dos 65, existe isenção legal. Bacana, então é assim, se você tem que ficar atento às diferenças aí. Uma coisa é declarar e a outra é ter o desconto, mas né? acontece muito, Vanessa, de o sujeito completar 65 e o INSS continuar descontando. Aí tem que fazer um pedido lá. Olha, INSS, eu fiz 65, o senhor não viu? Oi, o senhor não veio cantar parabéns pra mim? Então, mas eu fiz. Então, por favor, o senhor pode deixar de descontar meu imposto de renda aí, porque eu tenho isenção. Então fica atenta aí a essa informação. E obrigada, viu, dona Luzia, pela sua pergunta aqui. Ô, doutor, tem mais uma pergunta aqui, vamos ouvir? Vanessa, é o Williams. Queria perguntar para o doutor, hoje minha dúvida, eu tenho 38 anos, teve a fase da pandemia e o salário foi reduzido. Sobre a questão do imposto recolhido, eu tenho que fazer isso aí antes de fazer o pedido de aposentadoria ou é só depois quando a pessoa vai fazer a aposentadoria? Ótima pergunta, Williams. E olha só, vendo? é um caso real. Teve redução lá na época da pandemia. Então, ele está afirmando que ele consequentemente teve redução do salário, né? Mas ele precisa observar se foi abaixo do salário mínimo. Então, primeira coisa, consultar o CNIS. No CNIS está lá especificado, né? Tem um código, um indicador. Tem uma observaçãozinha, né? Do lado direito, a última informação do lado direito do CNIS, está lá, indicador. O que esse indicador fala? Ele dá todos os problemas possíveis que você tenha no seu CNIS. E se tem problema, tem que consertar o problema. Quando? Que é a pergunta do ouvinte. Sim. O mais rápido possível. Não esperar a aposentadoria, né? Porque ele diz aqui... Nós falamos lá no começo. Muita gente descobre que tem problema quando vai se aposentar. O que significa isso, Vanessa? Atrasa a aposentadoria. Sim. Salário mínimo. Cada mês que o sujeito atrasa a aposentadoria, ele deixa de ganhar, no mínimo, um salário mínimo. Né? Sim. Então, quanto mais cedo você consertar, melhor. A coisa mais gostosa que tem, Vanessa, quando você entra num CNIS, você
tem a oportunidade de mostrar para o cliente que ele pode fazer isso e deve fazer isso já. Aí você, depois de um tempo, o sujeito te procura para fazer a aposentadoria, você entra lá, nossa, está tudo certinho. Eu tive cliente, Vanessa, da concessão da aposentadoria ser em meia hora. Meu Deus! Eu tomei um susto, inclusive. Quantos anos já nessa área, doutor? 25 anos, pelo menos, Vanessa. Eu tomei um susto. Em meia hora, recebi o e-mail, benefício concedido. Falei, eu li 3 vezes. Achou que era fake news, eu né, achei doutor? que era... Eu falei, eu tô com algum problema no e-mail, tá com vírus, alguma coisa. Não, e era verdade. Por quê? Tava tudo Lembra certo. que nós falamos do robozinho? O robozinho ticou, tá tudo certinho? Não tem que enrolar. Olha Né? que coisa. Isso não devia ser exceção, né, Vanessa? Não, devia ser regra, né, Vanessa? Ô, Williams, então não espere, viu? Porque como o doutor colocou aqui, até março do ano que vem, o INSS é obrigado a aceitar essa retificação, essa complementação. Mas a partir de então, só Deus sabe. Tem mais um áudio, André Santos, bora ouvir. O André tá ali, entretido ali, pensando nesse quinis dele aí. E agora? Será que vai ou não vai, né, André? André, o áudio tá carregando aqui, não sei o que tá acontecendo. Eu vou dar um F5 aqui para dar uma atualizada para ver aqui. Não sei o que houve aqui. Pode ser a internet, né? Porque ela é confiável, mas ela... Você tá com acesso aí? Não, deixa eu ver aqui se abriu agora. Ai, meu Deus, tá carregando. Vamos ver. Enquanto isso, doutor, vamos reforçar então. Para quem está nos acompanhando, no caso dessa complementação aí, qual que é o caminho para a pessoa então? O alerta é, Vanessa, na pandemia, eu estava trabalhando, joia. Vamos lá, vamos brincar igual o robozinho do INSS, né? Taticado, trabalhava. Tive redução da jornada? Tive. Ticou. Aí, ticou ali. Se teve redução da jornada, certamente teve redução salarial, né? Que essa era a função da diminuição, né? Então, se aconteceu isso, você precisa urgente consultar o seu quinis. Todo mundo tem que consultar. Esses tem que consultar urgente. Ainda mais rápido, né? Então, verificando isso, vai lá, viu o quinis. Constou lá no quinis. Vou ler aqui, Vanessa, qual que é o que vai estar lá no... A frase bonita, o recadinho do INSS assim, para você. PSC-MEN-SM-EC 103. Esse 103 é a Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 19. O que significa essa legenda? Pendência na competência em que os somatórios do salário de contribuição é menor que o mínimo. Ou seja... Competência pode ser passível de complementação, utilização e agrupamento de acordo com a Emenda 103. Então o INSS fala para você, olha, nesse mês, nessa competência aqui, foi feito abaixo do mínimo. E diz o seguinte, competência passível de complementação. Ele está falando isso para você. Pode. Então, todo quinis, então aí um alerta geral, Vanessa, todo quinis que você vê, a primeira coisa que você tem que ver é se tem pendência. São os indicadores lá. Se tem indicador, tem que se preocupar. Tem que ficar atento, e mais do né? que preocupar, né? Procurar profissionais para que possam, né, te ajudar nisso, a fazer essa retificação, né? Fazer corretamente, né, Vanessa? Não adianta contribuir, Vanessa, tem que contribuir corretamente. Até porque tem que saber o certo, né? Existe um código, tudo para isso, né? Exatamente. Não é só você falar assim, realmente tá aqui, eu vou fazer isso agora. Então precisa realmente procurar especializados aí nisso, né, doutor? E não adianta, Vanessa, porque o sistema, inclusive, você pode rodar a guia, você pode comprar o carnezinho laranja lá, não, vou complementar aqui, que competência que foi? Arruma lá, lança. Às vezes contribui até a mais não e o pode. negócio tá errado, né? Não pode. Não pode. Não, por quê? Não é que não possa, pode até fazer, mas não vai resolver o seu problema, não vai consertar o seu problema lá. Entendi. Precisa identificar e indicar para ele o que você quer quem tá vai fazendo, fazer? Né? Você tem que pedir pro INSS, o próprio INSS que vai rodar as guias para você. E é uma guia oficial, né? Sobre isso. Uma DARF oficial, que vem inclusive com código de barras que você pode pagar, né? Que é muito melhor que código de barra, 2 dias está no sistema. Já entra no entra no sistema. Doutor, não tá carregando mesmo. Acho que pode ter tido uma queda na internet aqui, mas eu vou tentar, viu? Você que mandou pra gente ver o nome da pessoa. A Lúcia, pode ser que não entrou aqui, mas eu vou pedir pro doutor ouvir aqui. Pode ser, doutor, claro, depois aqui do programa? Claro, ele responde pra senhora, viu? Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença e por essas informações tão importantes aí. E até a próxima oportunidade. Boa tarde. Eu que agradeço mais uma vez, Vanessa. Uma boa tarde a todos.
Muito bem, obrigada a você que nos acompanhou, obrigado André Santos pelos trabalhos técnicos, uma excelente tarde para todos nós, assim a gente encerra o programa Abre Aspas de hoje, sexta-feira, se Deus quiser, segunda estaremos de volta aqui para trazer mais um assunto importante para todos, né? Segunda-feira vamos conversar aí com um coloproctologista sobre o Maio Roxo, né? Falar sobre as doenças intestinais, que a gente também precisa cuidar da nossa saúde e ficar atento aí aos indicadores. Um excelente final de semana, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.